Graça e paz, tudo bem? Vamos começar a nossa leitura de hoje? Bom, hoje nós vamos ler Gênesis, capítulo 4, versículo 25 e 26. Abra sua Bíblia aí comigo. Nós vamos ler sobre Sete e Enos. Eu dei o título para essa nossa reflexão de hoje, Nasce uma Esperança. Gênesis 4, versículo 25. Adão tornou a ter relações com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Então aí nós temos o nascimento de Sete, que em hebraico significa concedido, indicado, apontado. A partir da linhagem de Sete, ele tem um filho que se chama Enos, né? Aí não dá muitos detalhes, né? Como eu disse, algumas coisas vão só passar, né? E a gente vai tentando entender aqui. Então não dá muitos detalhes sobre isso, mas a parte principal, né, é que a partir daí eles começaram a invocar o nome do Senhor. Quanto tempo será que essa família já não estava mais buscando o Senhor, né? Porque imagina só, eles pecaram, foram afastados do jardim, depois eles têm esses dois filhos, um acaba matando o outro, e aí acontece todo esse cenário, né? E a Bíblia não relata a reação de Adão e Eva ao perderem em um curto período de tempo, o que mostra aqui para nós, né, um curto período de tempo, eles perdem dois filhos, né? Ao matar Abel, Caim sai da presença do Senhor vagando pela terra. Então, ele acaba andando longe da família dele, né? Ele vai para um lugar distante. Então, quando Abel morre, eles perdem os dois filhos, né? Porque um morreu e o outro se afastou, né? Então, ele é obrigado a se afastar. E então imagina o sofrimento desses pais, né? Como essa família estava destruída. Então por isso que eu até coloquei aqui como nasce uma esperança, porque quando Sete nasce, ela sente ali uma esperança de Deus, né? Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. Imagina como essa família estava destruída, né? E quando Eva tem Sete, né? Quando ela dá a luz a Sete, surge uma esperança novamente, né? E aí depois vem Enos, né? Que aí essa família começa a novamente invocar o nome do Senhor, né? Ainda que nós, seres humanos, possamos agir contra os propósitos de Deus, Ele detém o controle de toda a história e está comprometido em cumprir sua palavra, e seus planos não são frustrados. Ele tem o controle de todas as coisas. Ainda que Caim intentasse contra o Senhor, fazendo aquilo que desagradasse a ele age misericordiamente com Caim e seus pais, dando-lhe um filho, o qual se passaria a invocar o nome do Senhor. Eles passaram novamente a ter uma identidade adoradora. Após toda essa parte de pecado, né, Adão e Eva são expulsos do paraíso, saem da presença do Senhor, eles são expulsos do jardim. Depois Caim mata Abel. Então imagina como essa família vem assim destruída, né? E mesmo com toda essa destruição, Deus tem cuidado deles. Quando eles são expulsos do jardim, Deus faz uma roupa para eles e os coloca para fora, né? Porque, como eu falei em algum dos nossos estudos aqui, Deus é misericordioso, mas Ele também é justo. Então, Ele vai punir os nossos pecados, né? Nós não vamos sair impunes daquilo que nós cometemos de errado, mas Ele tem misericórdia, né? Então, Ele expulsa eles, mas ele faz uma roupa para cobrir o pecado deles, né? E quando acontece com Caim, é a mesma coisa. Deus expulsa ele, mas coloca um selo, uma marca nele, para que ele não venha a ser morto. Porque imagina, alguém saber que ele matou o próprio irmão, se ali só existiam as pessoas da própria família. Então imagina como eles reagiriam a isso, né? Então essa família vem de uma catástrofe, de uma destruição. E aí nasce uma esperança, né?
E hoje eu venho deixar aqui para você, né? Para nós, né? Essa reflexão. Deus tem o controle de todas as coisas. Ainda que façamos algo que o desagrade, ainda que façamos algo que não estava nos planos dele, assim, para nós, né? Porque ele tem o controle de tudo. Mas ainda que a gente faça algo que não estava naquilo que ele esperava de nós, né? Ele tem um braço de misericórdia, ele tem amor para nos envolver, sabe? Ele tem perdão para nós, que nós possamos verdadeiramente, assim, encontrar, né, em Deus esse amor, em Deus essa justificação que só existe através dele, né? E crer que ele está no controle de todas as coisas, ainda que tudo pareça perdido. Para essa família, eles estavam todos assim, provavelmente perdidos, né? Eles tinham perdido 2 filhos, estavam longe do jardim, daquela presença do Senhor. E aí surge novamente. Então, há quanto tempo que você não ora? Quanto tempo você não busca a palavra do Senhor? Sabe, isso fica uma reflexão aqui para nós. Enos, a partir de Enos, começou-se a invocar o nome do Senhor. Há quanto tempo você não invoca o nome do Senhor na sua casa, na sua família? Quanto tempo você não vai buscar a Deus em uma igreja, ouvir uma palavra? Quanto tempo você não escuta um louvor, sabe? Deixa Deus falar o seu coração, que essa reflexão mude a nossa visão hoje, que nós possamos invocar mais o nome do Senhor. Essa família estava destruída e ela teve uma nova oportunidade. Deus te dá uma oportunidade todos os dias. Você acordou, tem saúde, tem uma família, tem um lar. Todos os dias nós temos uma oportunidade, que nós possamos usá-la com sabedoria, que possamos usar nossa vida para servir ao Senhor. Que Deus te abençoe, que seja um dia muito produtivo e que você honre o Senhor em todos os seus atos. Em nome de Jesus. Até a próxima. Deus abençoe.